Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Mas eu entendo os irmãos com sono. Há uma coisa mística sobre o domingo, né? Mas graças a Deus estamos aqui, não é nenhum horário tão cedo assim, 9 da manhã, mas estamos aqui para aprendermos da palavra de Deus, né? E estamos, irmãos, hoje encerrando a lição número 13 do nosso material em Colossenses, a suficiência de Cristo. Hoje vamos dos versículos 15 até o versículo 17, ok? 15 até o versículo 17. Eu não sei exatamente a página aí, porque hoje eu estou só com o meu rascunho. A minha cópia do material fez que nem o segundo par de meia na máquina de lavar, né? Sumiu lá em casa. Fizeram uma arrumação e eu não encontrei, mas 70, ok. Então já estamos aí informados. Vamos orar, irmãos, e nos colocar diante do Senhor, agradecendo pelo nosso tempo nesta manhã. Essa semana eu estava vendo mais um daqueles relatórios de portas abertas e outras organizações, né? E realmente a coisa continua feia para os nossos irmãos em diversos países, na Nigéria. É algo assim, impressionante. Você pensar que é mais seguro você morar perto, na pior boca quente de uma cidade grande como Rio e São Paulo, do que você ser cristão num país que supostamente deveria lhe proteger, ali sua liberdade religiosa, é inimaginável, né? Agora você quer ver a coisa mais inimaginável, desculpe ocupar um pouco do tempo, posta sobre perseguição aos cristãos, especialmente se o grupo tiver muito acesso aos chamados progressistas, né? Todo grupo é perseguido, mas na cabeça deles, cristão não é. Mais interessante, irmãos, é como que a nossa geração não se importa com dados. Então, por exemplo, se você for levantar os dados de gente que é literalmente morta por racismo, você não deve encontrar nem 10 pessoas por ano. Morta por racismo. Alguém matou outro porque não gostava da raça dele, certo? Ele era avatar, ele era azul e eu não gosto de avatar, eu matei o avatar. Você não vai encontrar quase ninguém. Se você procurar, inclusive, a tão aclamada homofobia, se você limpar os dados, porque muitos dos dados que entram nessa questão é entre os próprios pares. É o homossexual que matou o outro. Então isso não é homofobia, é crime passional, como se fala na legislação. Mas se você limpar esses dados, você vai encontrar um número que ainda é muito baixo. Algumas centenas de informações num país de 220 milhões de pessoas que somos nós. E você se estender para o mundo inteiro, adivinha onde você vai encontrar realmente crimes de homofobia? Países árabes, países muçulmanos, desculpa o erro. Mas é isso aí, a mídia fica calado, porque eles têm que vender o islamismo como a religião do bem, o que qualquer um que já leu o Corão sabe que não é. E assim vai, irmãos, e literalmente dezenas de milhares de cristãos são mortos todo ano. E aí quando o nosso presidente falou isso na ONU, ele foi ridicularizado pela mídia. Inclusive ele falou mundo, porque estava na ONU. E tentaram, esse é o problema dos nossos dias, torcer a narrativa deles dizendo que ele está falando sobre o Brasil. Não, realmente no Brasil, cá estamos nós. Domingo pela manhã, o Guarda Municipal vai passar aí na frente, a PM vai passar aí na frente, o FBI vai passar aí na frente, os escoteiros vão passar aí na frente, ninguém vai nos importunar. Então ninguém está falando de Brasil, nós estamos falando de a nível de mundo. E realmente a situação, inclusive, onde nossos missionários estão, em Moçambique, a parte sul, tudo bem, mas a parte norte, eu não visitaria usando uma camisa cristã. Não visitaria. E é um país que supostamente deveria ser mais tranquilo. Então a situação requer duas coisas, irmãos. Que você sempre que possível ore pelos nossos irmãos. Vida e a morte estão nas mãos do Senhor, mas ore pela sua firmeza na fé, pela sua perseverança. Em segundo lugar, valorize a liberdade que você tem no nosso país. Ontem, mais um dos nossos grupos de vida, a semelhança da semana anterior, estava lá na nossa congregação, de casa em casa, falando de Jesus. Com absoluta liberdade. O máximo que poderia encontrar era uma pessoa indisposta, uma pessoa mais
né, antagônica. Faz parte, inclusive, de repente essa pessoa é da mesma maneira como um vendedor que bate na porta dele, incomodando o soninho do sábado à tarde. Isso faz parte. E nós fizemos com completa liberdade. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos realmente agradecer, porque o Senhor ainda tem nos guardado, apesar do avanço claro que as forças anticristãs têm feito no mundo, e o Brasil não é exceção. Eles não podem ainda combater a nossa liberdade de culto e etc., mas estão avançando em pautas, em agendas, em políticas que vão frontalmente contra a tua palavra. Mesmo, Deus, em países que se vangloriam de ser os mais democráticos do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, os teus servos têm sido perseguidos porque têm fechado os seus negócios a práticas, a princípios, a posturas que são antibíblicas. Tendo o direito de negar serviço a qualquer um, não o podem, quando a lei determina que tal postura, na visão deles, é preconceituosa ou algo assim. Senhor, então nós precisamos que a tua igreja esteja preparada, porque Satanás usará de estratégias diferentes em culturas, em países e políticas diferentes. Enquanto isso, nós oramos pelos nossos irmãos. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm tido as suas filhas e filhos sequestrados. Suas filhas sequestradas para serem noivas do terrorismo. Seus filhos sequestrados para serem soldados do terrorismo. Tem misericórdia, ó Deus, desses pais e mães, do sofrimento que eles passam. Cuida da tua igreja, Senhor, como certamente tu tens cuidado, mas nós oramos que o nosso coração ama esses irmãos que nós nem sequer conhecemos os nomes ou mesmo os rostos. Quanto a nós nesta manhã, ó Deus, abençoa o nosso tempo com a tua palavra, que possamos aproveitar esse texto maravilhoso que vamos dar continuidade hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos exatamente, irmãos, ler o texto que começamos semana passada, são apenas 3 versículozinhos. Vivendo em Cristo como Cristo e para Cristo, parte 2 é o tema dessa lição. Versículos 15 até o versículo 17 já estão projetados ali. Quero convidar-nos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Muito bem, meus irmãos, esse é o nosso texto, já cobrimos a primeira parte, mas antes da segunda, vamos passar novamente pelos nossos objetivos, ok? E pela nossa introdução. Já fizemos esta explicação mais demorada na semana passada, então creio que você já está ok nesse ponto aí. Saber que a nova vida ganha em Cristo é manifesta através da paz que sentimos nele e de uma vida de acordo com sua palavra e de acordo com a autoridade do seu nome. Sentir desejo de desfrutar da paz de Cristo e viver sob a autoridade da sua palavra em honra ao seu nome. E agir sendo totalmente conduzidos pela paz de Cristo, debaixo de sua palavra, invocando o seu nome em tudo que formos realizar para o seu louvor. É muito interessante, irmãos, como que alguns assuntos, na verdade muitos assuntos, você pode pregar em Gênesis, e aí você vai para Colossenses, acho que você pegou a referência, e lá estão o assunto se cruzando um com o outro. Lá está a temática se cruzando um com o outro. Então, vamos lembrar um pouquinho do que tem sido visto em Gênesis. Você vê nos primeiros anos, né, deste homem que conhece a Deus já ancião, né, é diferente de você que foi ganho para Cristo bem cedo, cresceu e está aí há bem 10 anos servindo ao Senhor, mas ele já idoso conhece
o Deus que o chama lá da Mesopotâmia, né? Claro que estou falando de Abraão. E aí você percebe que ele dá umas caneladas, né? Ele dá umas bolas fora aí que são tristes de engolir, né? E quando chega, meus irmãos, o capítulo que nós abordamos semana passada, o capítulo da escolha de uma noiva para Isaac, e eu expliquei, eu creio, bastante isso, você nota uma maturidade, uma dependência de Abraão, que nós não sabemos bem ao certo aonde isso surgiu. É claro que você também pode mencionar o episódio da região do Monte Moriá e o sacrifício, entre aspas, né, que não aconteceu, de Isaac, ou, na verdade, como diz o Novo Testamento, no coração de Abraão, aconteceu. Né? Então, diante disso, o que isso tem a ver com o que nós estamos vendo aqui? À medida que você vai se aprofundando na palavra, o que se espera de retorno, o que se espera de resultado, de retorno nisso daí, é que você comece a ter mais estabilidade na sua vida. Emocional, por exemplo. Porque paz, que está mencionado aqui, também é uma estabilidade emocional. É você não perder o controle diante das surpresas da vida. Você não perder o controle diante do inesperado na vida. Porque isso vai acontecer conosco, não tem para onde. E aí você mostra ou revela essa maturidade que vem não de frequentar a igreja apenas, não de eventos, mas do dia a dia andando com o Senhor. Eu creio tanto nisso, irmãos. Eu acho que eu mencionei semana passada, inclusive, mas eu vou mencionar de novo, que nós estamos num projeto, certo? Eu até faço propaganda aqui para os irmãos de outras igrejas que vão assistir esse vídeo depois, para publicar um devocional. Por quê? Porque nós ficamos sem material para continuar um hábito que estamos na nossa igreja há cerca de 7 anos. O hábito devocional. A empresa, a instituição, perdão, que publicava, não está publicando mais como nós estávamos acostumados, que era um devocional expositivo, né? Vocês viram que nós usamos ano passado um material que realmente não agradou muita gente, eu também não gostei muito. Esse ano repetimos o material para poder preencher o espaço, mas aí eu me preocupei com 2022 em diante. E aí, irmãos, nós juntamos uma equipe muito boa, somos mais de 40 colaboradores. E quando vocês pegarem o devocional, alguns nomes vocês vão reconhecer, a gente de alto calibre, né? Gente de grande preparo bíblico-teológico. Pois bem, e pegamos com esses irmãos e estamos fazendo, e o primeiro trimestre já está, na verdade o material está todo pronto, entregue, mas o primeiro trimestre já está pré-diagramado, já indo para a diagramadora, vai ser até uma irmã, a diagramadora final, que aí vai botar coisa bonitinha, né, com gráficos, etc. e tal. Mas o meu ponto aqui é que eu creio realmente, irmãos, que devocional, a vida diária com Deus, é isso aqui. Porque o versículo número 2, 16, desculpe, 2 na ordem aqui, vai dizer para nós agora, quando demos continuidade, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E detalhe, eles ainda estavam com a formação do cânon. E significa que eles ainda estavam dependendo do Antigo Testamento, alguns poucos livros que já tinham, cartas, né, que já estavam circulando, mas principalmente do quê? Senta aqui, ontem tivemos uma reunião com Pedro, ele veio direto lá de Éfeso pregar aqui para a gente, ou de Jerusalém, onde antes ele estava, e um passava para o outro a palavra de Cristo, e transformava, nós vamos ver agora também até em música. Isso tudo, meus irmãos, mostra que quando o Senhor vira para Josué, Josué capítulo 1, e ele não se preocupa com nada do treinamento de Josué, ele se preocupa que Josué medite na lei do Senhor de dia e de noite. Única preocupação dele. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. É porque não é, meus irmãos, um mero hábito de abrir a Bíblia, e no nosso caso também junto, abrir um devocional e fazer de maneira religiosa, de maneira mecânica. É por isso que, diferente da maioria dos devocionais que você vê por aí vendendo, né, e eu tenho um profundo respeito por eles, o Mananciais do Deserto, que está aí há décadas e décadas, né, e outros famosos, diferentemente, o que nós usávamos, e esse que vai ser publicado, além de ser expositivo, ele tem aquele espaço para você fazer o quê? A sua aplicação pessoal. Alguns dias atrás, um irmão, um pastor mais novo, pediu para eu dar uma avaliada na mensagem dele. Eu falei, olha, você expôs maravilhosamente, interpretou muito bem. Quando chegou na última parte, problema. Algumas das coisas que você colocou, você não disse para a igreja o que fazer com isso agora.
aplicação. Os alunos do CFM conhecem muito bem. E isso é que nós temos que fazer, irmãos, no nosso dia a dia. O que a palavra de Deus hoje está incomodando a minha vida? Incomodando, pastor, a palavra de Deus ela é bálsamo. Só que é só aquele bálsamo, tipo o negócio que eu passo no meu ombro por causa da minha lesão. Meu amigo, esquenta, arde, que é uma coisa. E se eu coloco na minha lombar, que eu também tenho uma dor aqui, tem vezes que eu tenho que ficar de costas assim pro ventilador, de tanto que o negócio arde. Porque, como dizia a minha avó, o que arde cura, o que aperta segura. Os antigos conhecem. Pois bem, a palavra de Deus pode até chamar de bálsamo, quer usar um nome bonitinho, mas vem com cânfora do Espírito, vem com mentol de Deus, aí arder, tem que arder. Se não arder, irmãos, provavelmente, tem que arder até quando fala coisas que não são desafiadoras, mas não confrontativas, tipo, textos que falam, agradeça a Deus agora pela sua salvação. Tem que ser um agradecimento real, legítimo, pensando na cruz, no Evangelho. É isso que a palavra habitando ricamente em nós vai produzir. Nós vamos só passar pela nossa introdução, irmãos, acompanha aí. Há várias maneiras de saber se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Entre elas, podemos destacar a paz de Cristo, as Escrituras e a autoridade do nome de Jesus. Por isso, antes de adotarmos determinada conduta, será muito importante perguntarmos se a mesma nos manterá em paz com o Senhor, se estará de acordo com os ensinos da palavra e se poderemos usar o nome de Jesus para a realização de tal obra. Ajudando a esclarecer essas questões, o apóstolo prossegue com seu raciocínio, orientando os amados irmãos em Colossos para que se conduzam totalmente sob o controle da paz de Cristo, que sejam cheios das riquezas da palavra de Deus e que sempre invoquem o nome do unigênito do Pai em tudo que forem realizar. Além do mais, os colossenses são instruídos a se portarem com gratidão em todos os momentos da vida, reconhecendo que o que são e o que podem realizar fundamenta-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da Igreja. Então, os detalhes, irmãos, sobre isso nós já vimos sobejadamente na semana passada, certo? Eu creio que você viu aqui pessoalmente ou pela internet. Eu mesmo vou dar amém a isso e vou seguir em frente e é o suficiente. Número 2, verso 16. Como eu disse, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Vamos lá. Sendo enriquecido pela sua palavra. Sabendo das heresias que estavam perturbando os seus leitores, Paulo segue mostrando aos seus ouvintes que, além de serem dominados pela paz de Cristo, ponto 1, verso 15, era preciso também que eles fossem ricamente influenciados pelo ensino verdadeiro. Por isso, o apóstolo escreve, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O autor da carta considera que a palavra de Cristo, ou seja, o ensino apostólico, certo? Que já vimos lá no outro capítulo, com toda a sua riqueza, precisa fazer morada nos corações, pois ela é a verdadeira mensagem que pode afastar todos os erros da comunidade cristã e ainda conduzir os irmãos para um novo proceder à semelhança do próprio Senhor Jesus. E essa convicção, meus irmãos, ela precisa ser algo que realmente priorize a palavra no nosso dia a dia. Então, nós temos um expediente que começa muito cedo. Eu estava verificando alguns países, a maioria dos países que eu vi, o expediente em lojas ele começa às 9. Isso é interessante porque você pode acordar mais cedo, ter um café da manhã em família. A escola começa às 9. Porque também se estende depois do almoço, né, e tal. Mas isso é interessante. Nós aqui no Brasil a gente acorda e 10 para as 8 tem que estar no trabalho, tem que acordar já muito cedo, e às vezes teve compromissos ou atividades até tarde de noite, então amanhã é uma correria. Isso já conflita, meus irmãos, com você ter de manhã um tempo com Deus, a não ser que você seja muito, né, madrugador, e eu não sou. Então acordar às 6 da manhã para fazer devocional é uma luta. Então eu tenho que fazer em outro momento, eu tenho que separar uma outra hora. O meu ponto aqui é que se você não pode fazer nos primeiros momentos do dia, quando exatamente você vai fazer? Então você tem que escolher. De repente você
tem o intervalo do trabalho, mas você não vai para casa. É muito longe, né? Não compensa, certo? Trabalha lá no final do Jardim Caçaria, sei lá se já tem esse nome, lá na ponta, que já está quase no Lavrado. Trabalha lá, mas mora lá no... Nem sei onde fica. Como é que eu não tenho um nome de um bairro novo que tem o nome de mulher aí? Laura o quê? Esse negócio aí. Então, você mora... Entendeu? Não dá. Então, vai fazer o quê? Olha que maravilha. Faz o seu devocional. Leva um bom livro para preencher o seu tempo. E uma dica pessoal, tira meia horinha de cochilo, que é mágico para de noite, de tarde você render mais. Meu ponto aqui, irmãos, é que se você não planejar, o devocional vai cair pelas rachaduras do seu dia. O seu tempo com Deus, meus irmãos, não vai acontecer se você não planejar. É como se fosse um encontro, ou uma consulta médica, ou uma reunião que você marcou. Senhor, tudo certinho para 13h, estamos lá, beleza, vou almoçar, já lhe encontro. Maravilha. Senhor, tudo certo para tal horário de manhã? Mais ou menos como o velho hino, né? Nesse dia feliz, marquei um encontro com Deus. Precisa ter disciplina. Meu devocional, meus irmãos, ele está aqui o meu monitor, né? Meu trabalho é feito 90% em computador. Está aqui o meu monitor, tem um negócio que eu coloco em cima, um gaveteiro que eu comprei para ficar mais alto. Meu monitor, meu devocional está aqui embaixo do monitor, na frente da minha cara. Para não ter que dizer onde é que está, onde é que fui, não encontrei. Não, está aqui. Fiz, terminei, de volta no meu lugar. Porque, irmãos, tudo vai contribuir contra. Tudo vai conspirar contra. Porque é assim nas coisas que requerem disciplina na nossa vida. Seguindo aí nosso ponto 2. Na sequência, Paulo acrescenta: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. A orientação é que os colossenses precisavam agir sabiamente uns para com os outros, ensinando, advertindo e exortando. Vamos parar aqui, meus irmãos. Esse é um dos textos base do aconselhamento bíblico. Curso que eu já fiz, outros irmãos aqui já começaram. Se Deus quiser, ano que vem, complicou tudo por causa de 2 fatores. O lugar onde acontecia em Manaus estava em obras e depois veio bendita do coronavírus, né? E complicou tudo para poder se reunir. Mas parece-me quase certo que já vai voltar agora em 2022 o curso da BCB. Bem, de qualquer maneira, em aconselhamento bíblico, esse é um versículo que a gente menciona constantemente. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Por que esse versículo é importante, irmãos? Ontem eu conversava, inclusive, com o meu pai, porque ele encontrou um jovem que precisava de ajuda. Só que, sentindo-se um pouco limitado para ajudar aquele jovem, ele recorreu a um dos pastores da sua igreja. A igreja dele é grande, 1.800 membros. Recorreu a um dos pastores da sua igreja e ele, passado 2 semanas, não conseguiu contactar o rapaz. Aí eu falei: pai, mas isso é compreensível. A igreja é muito grande, o camarada deve estar subiando, espando cana, batendo escanteio, defendendo, correndo para a bandeirinha. Ele deve estar socerbado ali e tal. Aí eu dei uma sugestão, que é o que esse versículo sustenta, irmãos. 1.800 membros, não tem uma criatura que possa ajudar, tem que ser o pastor. Porque é isso, irmãos, que Paulo está dizendo aqui. Vocês precisam ter uma atmosfera de aconselhamento. Porque para pensar, irmãos, as experiências que você já teve e que o Senhor curou, restaurou na sua vida, que eu nunca passei por elas. E você é instrumento na vida de outra pessoa, que eu dificilmente seria. Eu posso até falar o princípio bíblico e tudo mais, mas é diferente. Quando você atravessou aquela situação, você pode compartilhar melhor. Essa semana me perguntaram se pastor pode ser solteiro. Biblicamente, alguns tentam forçar, mas não tem nada que impeça, não. Eu não recomendo, mas que impeça, não. John Stott morreu celibatário, não só solteiro, ele era solteiro convicto. Morreu celibatário e era John Stott. Eu teria que morrer e renascer 10 vezes para escrever tão bem e ensinar tão bem como John Stott. Então, aparentemente não atrapalhou em nada o ministério dele nunca ter casado. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que as pessoas não estão entendendo bem. Não é se você pode ou não pode, mas você deve, porque o aconselhamento
matrimonial, sem você ter passado de fato pelo casamento, mesmo conhecendo os princípios e tudo mais bíblicos, é outra coisa completamente diferente. Então, meus irmãos, como eu estava falando agora, mencionando conversar com meu pai, você tem condição de investir na vida de um irmão mais novo na fé. E esse ensinar e aconselhar na nossa igreja vai ser inclusive ainda mais testado e provado, adivinha como? Com as fichas que estão voltando com o sim lá na nossa congregação. Ontem, com certeza, o grupo Esperança anotou alguns sims, né? Que vai se somar aos de semana passada. Daqui a pouco, meu irmão, se você tem orado, Senhor, se você tem cantado, usa-me como um farol, lá você vai poder brilhar. Não se preocupe. Compre lâmpada sobressalente. Se é igual o desenho do pica-pau, a lâmpada do farol é desse tamanho aqui. Não te preocupa, porque você vai poder brilhar. Ponte, sei lá do que lá que a música fala também. Você vai poder ponte estaiada, ponte que você quiser de madeira, de concreto. Porque não vai faltar gente para você ensinar e aconselhar, discipular. Sabe de onde Paulo está tirando isso aqui? Lá do que ele ensina aos Efésios. Quando ele fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, desce o texto, continua lendo o texto, a fim de que o corpo de Cristo, ou seja, os que a gente geralmente gosta de jogar responsabilidade para eles, certo? Os chamados, entre aspas, o trabalho deles não é fazer o trabalho. Leia o texto. Incrível, mas eu fiquei uma década em uma igreja e nunca ninguém me explicou esse texto. E aí eu cheguei na aula de educação cristã, no seminário. Para minha vergonha, uma década numa igreja. Eu me lembro até, se eu não me engano, foi a Vera Brock, nossa professora e era reitora também, que foi através do texto mostrou que os chamados, esse termo é péssimo, irmãos, o chamado clero não faz o trabalho, quem faz é a igreja. Leia o texto. Prepara a igreja para fazer o trabalho do ministério. Não é incrível isso? E a nossa alma católica tem falado outra coisa em nossas igrejas. A gente até brinca, né? Estamos ali para almoçar e tal. Pastor, ora o senhor que é pago para isso. Brincadeiras à parte, irmãos, tem muito crente que de fato pensa assim. Pastor, mas vemos e convenhamos, o senhor tem um preparo que 90% da igreja não tem. Mas, meu querido, perto da pessoa que está chegando agora no Evangelho, você é teólogo e dos bons. Particularmente porque você tem recebido ferramentas, isso posso falar sem nenhuma falsa humildade, você tem recebido ferramentas e ensino aqui nesta igreja, nesta EBD, suficientes para assim ser usado na vida das pessoas. Então, meus irmãos, essa expressão de mutualidade, é o que é chamado isso no Novo Testamento, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, está intimamente ligado ao porquê você foi salvo e intimamente ligado ao que falamos antes sobre a questão do habitar ricamente na palavra. Certo? Invista na sua vida, leia. Já leu o livro do mês? E aí, com certeza absoluta, você vai ter condições de responder aquele que perguntar a razão da esperança que há em você. Palavras de Pedro, não minhas. Bem, continuando, irmãos, aqui, sabiamente uns aos outros, para com os outros, ensinando, advertindo, exortando, e tudo isso seria feito da seguinte maneira. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Eu discordo um pouco, meus irmãos, que ele esteja necessariamente dizendo que o aconselhar ou ensinar será feito dessa maneira. Certo? Olha o texto. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Isto é uma coisa. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. São duas coisas. Não é que o ensino e o aconselhamento vai acontecer através dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Ok? Não é uma coisa acontecendo através da outra. São as duas coisas acontecendo e as duas debaixo do quê? Do habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração. É por isso, irmãos, que parar de cantar músicas que estão contra a palavra de Deus ou
que dão uma noção romantizada, adaptada da palavra de Deus, é extremamente necessário em absolutamente qualquer igreja. Ok? Bem, ao usar as palavras salmos, hinos e cânticos espirituais, o escritor da carta revela que o louvor dos seus leitores deveria fundamentar-se nas composições piedosas do Antigo Testamento, bem como naquelas compostas pelos verdadeiros cristãos a partir do primeiro século. Em outras palavras, precisava ser fundamentada na palavra. Em resumo, a base dos louvores sempre seria a palavra de Deus. Na parte final do versículo é dito que a execução dos cânticos não deveria acontecer com ingratidão, mas com graça, ou seja, com boa vontade, alegria e prazer. Um parênteses aqui, meus irmãos. Há uma discussão infinda, isso é, infelizmente, algo particular do meio reformado, sobre um negócio chamado salmodia exclusiva. Eu explico. Há igrejas que só cantam os salmos. Só. Absolutamente nada. Nem Castelo Forte, o hino da reforma. Não. Só salmos. Sei que alguns estão vindo isso pela primeira vez, mas eu queria explicar, meus irmãos, que, número um, eu não concordo, e a maioria dos reformados não concorda com essa postura. E para mim, apesar deles dizerem que não, esse texto já contradiz esse pensamento. O que eles interpretam desse texto é que salmos, hinos e cânticos espirituais é que os hinos e cânticos espirituais eram categorias dos salmos. Eu falei, ok, que tipo de categoria? E aí complica, porque se você tira uma coisa da sua imaginação, você sustentar com fatos é um pouco complicado, né? Então, o meu problema não é eles cantarem só salmos. O meu problema nunca foi alguém ter uma convicção, é querer impor esta convicção a mim ou aos outros, ou rotular a mim e aos outros como antibíblico ou anti alguma coisa, porque não concordamos com eles. Aí é complicado, aí pediu para entrar em confusão comigo. Então, respeito, quer cantar só os salmos? Ótimo. Manda alguns para mim também, porque eu gosto de cantar, a gente canta o 36, né? O 96, desculpe. 98 é maravilhoso, né? Infelizmente é muito longo, do Vencedores por Cristo. Procurei Salmo 98, Vencedores por Cristo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Então ele vai todo o salmo, quase literalmente, muito bonito. Mas, quando uma música é recheada de princípios cristãos, ou até de outro texto que não seja dos salmos, por exemplo, né? Eu não encontro nada biblicamente que me proíba ou nos proíba de cantar isso. Para mim está incluído, sim, aqui nesses cânticos. Inclusive, irmãos, nem os judeus praticam salmodia exclusiva. Olha só. Ok, que você não pode tomar os judeus como exemplo absoluto para praticamente nada, mas se alguém sabe se Deus tinha permitido ou não cantar fora dos 150 salmos que tem disponível, eu creio que eles saberiam. Mas eu nunca, pelo menos, ouvi nenhum mais radical ortodoxo defender tal pensamento. Enfim. Fora o fato de que mesmo na Bíblia você tem, por exemplo, o cântico de Miriam. E aí? Não é salmo, é o cântico de Miriam. Quando cruzam o Mar Vermelho, né? Ou Miriam, se você preferir. Então, não tem sustentação nenhuma, só para deixar aí um parênteses, caso o irmão tope com esse argumento por aí. Eu aconselho você acenar e passar adiante, porque não vale a pena. Discussão infinda. Nas recomendações de Paulo feitas a essa igreja, hoje aprendemos como é importante analisar as letras dos hinos e cânticos que entram nos nossos cultos. A relevância disso se verifica no fato de que é mais fácil perceber erros e heresias por ocasião da pregação do que no chamado momento de louvor. E a razão é simples. Na exposição do texto bíblico, geralmente ficamos mais atentos ao que se diz, o nosso senso crítico fica em estado de alerta. No entanto, quando cantamos, somos levados facilmente pelas emoções provocadas pelas músicas, e na maior parte das vezes não avaliamos o que elas ensinam. E é verdade, irmãos. Eu sou músico há tantos anos e eu sei o poder da música. Então, se você quer levar o povo para uma disposição mais melancólica, mais sentimental, toca uma musiquinha em tom menor, bem lenta. Ou em tom menor, mas não é o nosso general é Cristo, não. Tá? Em tom menor,
bem cheio, põe uns strings ali, põe uma esteira no final, põe um violino, meu amigo. Em 5 minutos o povo está chorando. Porque isso mexe, música mexe com as suas emoções. Ela põe um pouco esse senso crítico, irmãos, em pausa, ele entorpece. E você, às vezes, tem que literalmente ler. Então, outro dia pediu para eu avaliar uma música, e ela era muito bonita. Aí eu falei assim, faz o seguinte, manda para mim a letra. A pessoa quer que eu avalie, até o trabalho de ir no Google e buscar. Então, ela pegou lá, botou para mim, eu avaliei a letra sem ouvir a canção. E aí eu falei, olha, aqui na segunda estrofe tem um probleminha aí. Eu até acho que o autor não fez de propósito, mas ficou estranho o que ele falou. E, meus irmãos, aí também isso é outra polêmica. Eu não tenho problema nenhum em não jogar uma música inteira fora e trocar uma palavra, ou duas, ou um verso, para que ela se torne bíblica. O coautor, né, na verdade o Ó Louvai a Deus Comigo é a autoria não só do Carlos Oswaldo, mas do Marcos Granconato também, né, porque era um aluno e professor, depois de grandes amigos. Mas o Carlos, quando nós estávamos no seminário, nós cantávamos Amigo Verdadeiro, né? Música maravilhosa. Asaf Borba, um irmão que, mesmo com algumas discordâncias, algumas teologias dele, é um irmão sério, um irmão comprometido com Deus, né? E aí lá no final, na segunda estrofe, ele canta assim, ele escreveu, Tu és... qual é a parte mesmo, filho? Me ajuda aí. Tu és o Espírito que habita em mim, não é isso? Ele escreveu assim. Irmão, Jesus não é o Espírito. É muito mimimi. Não, não é, irmãos. Isso é uma heresia do 2º e 3º século, chamado modelismo. Tem outros nomes também. Onde o Pai se transformou no Espírito e o Espírito se transformou no Pai. Eu não acho que o Asaf Borba seja defensor dessa heresia. Ele apenas escreveu e não percebeu. E o Carlos chamou a nossa atenção. Olha, isso aí está errado. Isso aí a igreja fez concílio para combater. Como é que nós cantamos na nossa igreja? Tu tens o Espírito que habita em mim. Porque é isso que é bíblico. Jesus, cheio do Espírito Santo, tarará, tarará, aí o texto bíblico segue. Você viu, irmãos? Sutil, né? Tem outros que são um pouco mais complicados. Ontem nós estávamos aqui, começou a tocar aí no Bluetooth, o tal do Ninguém Explica Deus. Eu explico, estou explicando Deus. Romanos capítulo 1 diz que aquilo que se pode conhecer de Deus, ele se fez conhecer. Então, naquilo que ele se fez conhecer, irmãos, teologia é a explicação de Deus. Eu acho, dando o benefício da dúvida, que os autores quiseram dizer que Deus é tão grandioso que ninguém explica, mas ele tinha que ter falado isso. Que ninguém explica Deus em sua plenitude, em sua infinitude. Aí eu concordo plenamente. Nós vamos estar lá, irmãos, 1 bilhão de anos e nós ainda não vamos compreender plenamente o nosso Deus, mesmo glorificados. Como é que seres finitos vão entender um ser infinito? Mas hoje, a ideia de que você não tem como explicar Deus e no meio lá ainda coloca a teologia, sei lá o quê, acende um alerta amarelo no mínimo, vermelho ainda não. Eu prefiro não incluir na minha playlist. E eu poderia mencionar aqui, irmãos, muitos outros. Há uns anos atrás, quando a nossa igreja passou por uma crise, logo no ano seguinte, depois, eu sentei no computador da época, que não era isso daí, e eu apaguei, numa sentada só, apaguei 40 músicas. Porque ensinavam coisas que eram sentimentalismo, boas melodias, que a gente era levado exatamente porque era gostoso de cantar. Hoje eu creio, meus irmãos, que você tem que juntar as duas coisas. Então eu já me mandaram música, pastor, olha que música boa de letra e tal, talvez você queira ensinar aí. Mas a música, irmãos, ela é incantável, congregacionalmente, não dá. Ela muito mal dá para cantar como solo. Mas como congregação não dá. A letra é maravilhosa, mas eu nem mandei a sugestão para o pessoal do louvor, porque não ia adiantar. Ela não é congregacional, ela não dá para cantar em vozes, né? Gente cantando junto, um vai ficar perdido, vai para um lado, vai para o outro. Aí eu
apenas curta a música e ótima letra. Ou seja, você tem que juntar as duas coisas. Uma melodia cativante, que abençoa, e uma letra bíblica. Há algumas canções que você não precisa nem perguntar se é ou não é, porque são literalmente o texto bíblico. Aí então estamos tranquilos, né? Quando você está cantando aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. São as palavras literais de Jesus. Então, já passa adiante, vamos seguir e vamos usar. Agora tem outros que a gente tem que pensar muito sério. Irmãos, tem hino do cantor cristão que eu não canto. Não vou lembrar agora o número, não, mas tem uns dois lá que eu... Um porque é mais arminiano que armínio. E eu não vou cantar de jeito nenhum. Eu vou ensinar aquilo para a minha igreja, mas vamos, deixa, já está para lá. O outro eu não lembro não, mas era um outro problema, onde ensinava um negócio estranho. E passou por décadas de análise aí de um monte de batista. Mas porque não tinha coragem de cortar um hino do sacrossanto Inário Batista. Enfim. Então, espero, irmãos, que você tenha, na sua prática pessoal, senso crítico. Ok? Da onde vem essa música? O que ela está afirmando? O que ela está ensinando? Porque mesmo você que acha que talvez tenha um ótimo preparo, música entra, certo? Cativa. E lembrando, irmão, geralmente em nossa casa nós temos filhos que ainda estão crescendo e formando o seu conhecimento de Deus. Então essa é uma precaução extremamente importante para todos nós. Seguindo adiante, irmãos. A eletricidade estática grudou minha folha aqui. Ora, é preocupante a nossa aplicação, é preocupante quando observamos e vemos que há um grande número de evangélicos no mundo atual que não demonstram nenhum interesse em conhecer as riquezas da palavra de Cristo e por isso são facilmente enganados por ensinos heréticos. Percebe-se em muitas pessoas uma falta de energia, ou mesmo de vontade para estudar a Bíblia. O resultado dessa indolência para com as Escrituras é que essa postura prepara o terreno para a entrada de falsos ensinamentos na igreja, inclusive por meio da música. Inclusive, essa é a razão porque a carta de Colossenses está sendo escrita. Tudo que ele falou antes e como a supremacia de Cristo estava sendo ameaçada por falsos ensinos, parte do problema de que eles não estavam habitando ricamente na palavra de Deus. Então, irmãos, isso é muito sério. Não basta uma igreja ser organizadinha, até tradicional, convencional, tem coral, está cantando só hino do cantor cristão e tal, mas não está se aprofundando na palavra. Aí você ficaria bobo ao ponto de como você pode pegar boa parte dos evangelhos que você trabalha junto e faz uma pergunta simples. Faz uma pergunta sobre fé e obras. A maioria dos evangélicos tem dificuldade de compreender plenamente o conceito de graça. Eles literalmente falam assim, a salvação é pela graça, mas você tem que fazer por onde? É como se dissesse assim, eu sou vegetariano, mas me passa essa picanha. Porque se a salvação é pela graça, você tem que fazer por onde, você está se contradizendo. Irmãos, eu perdi a quantidade de vezes que eu já ouvi ou li evangélicos falando isso. Então, quando a reforma diz sola gratia, ela não está exagerando. Somente a graça. Não vem nada adicionado, acrescentado a isso. Quando diz solos Cristo, somente Cristo, é somente Ele, não vem nada junto com isso. Porque tudo que você adiciona, irmãos, à graça ou à obra de Cristo, você anula o todo. É como se você falasse assim, olha, eu fiz o seu suco preferido. Limonada, cupuaçu, goiaba, fiz seu suco preferido. Aí a pessoa vai tomar, só um minutinho. O que é isso? É uma gota de arsênico, mas é só uma gota. Está aqui, ó, 10 litros do seu suco preferido. A sua boca que estava salivando pelo seu suco preferido vai dizer, eu estou cheio, tomei muita água. Não aguento mais. Uma gotinha de arsênico só, irmãos. Só uma gotinha. Só uma gotinha de veneno. Você vai tomar? Não.
No entanto, a gente aceita coisas misturadas. Os evangélicos em geral, né? Bem, precisamos urgentemente batalhar para superar a superficialidade e nos tornarmos ricos conhecedores da palavra de Deus. Somente compreendendo bem as Escrituras é que poderemos nos admoestar mutuamente, entoar louvores saudáveis e confrontar com respaldo os perigos que assediam a igreja. Irmãos, isso aqui é algo que a gente fala direto, mas eu não acho exagerado a gente passar por isso de novo. Certo? Você ouve, aí vai para a sua semana, aí o devocional fica empoeirando no mesmo lugar, a sua Bíblia fica empoeirando no mesmo lugar. Entenda, meu querido, se você está tentando ser um crente bem-sucedido, vitorioso, a paz de Cristo e tal, sem essas ferramentas, você vai inaugurar algo inédito. Bem, você está inaugurando é porque é inédito, mas você compreendeu? Porque nunca, jamais, na história da igreja, na história do relacionamento com Deus, existiu um crente forte, maduro, vitorioso, que sabe o que fazer sobre a sua vida, sem a iluminação da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? Guardando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Essas não são frases de caminhão. São verdades absolutas para a nossa vida. Diz que essa frase é de Moody, e ele dizia, ou o pecado me afastará deste livro, ou este livro me afastará do pecado. São duas coisas que não juntam-se, irmãos. Então, isso é algo que nós precisamos bater, inclusive, contra os nossos filhos. Nós estamos, irmãos, há muito tempo, não é de agora, em uma época de estimulação visual. Hoje a juventude vê um filme que a gente via há 20, 30 anos atrás. Assim, Eu assisti O Exorcista quando eu tinha 16, 17 anos de idade. Achei bom filme de terror, horror. Pastor, se assiste filme de terror, crente não assiste. Então não assista, me deixa em paz. Aí eu estava assistindo, aí eu fui comentar com meus pais. Opa, aquele filme lá né? Aí ele falou, você não viu nada. Quando ele saiu no cinema, hoje você pode ver isso no YouTube. As pessoas literalmente desmaiavam. Teve gente que teve sido socorrido por ambulância. Quando o Exorcista passou nos cinemas, em 1970 e pouquinho, né? Se eu não me engano. 73. E eu assisti em 87, 88. Uma coisa assim. Aí na minha geração, a gente já, né? Deixa a luz acesa, deixa a luz acesa. O livro é 10 vezes pior. O livro dá medo. O livro sempre é melhor que filme, irmãos. Sempre. Até hoje eu nunca vi um filme ser melhor do que o livro que eu li antes ou depois. Já assisti uns 10 filmes de Agatha Christie. Já li uns 40 livros de Agatha Christie. Todos os livros são melhores do que os filmes que tentaram adaptar. Enfim. Inclusive, Gênesis exposto é melhor do que Gênesis novela. Para bom entendedor, pinga e letra. E aí, meus irmãos, você passa agora, a geração de agora assiste o Exorcista, entediado. Sabe qual é a razão? Porque nós estamos sendo, a cada momento, hiperestimulados visualmente. 3D já nem... O pessoal agora está pensando em como você transformar o cinema em uma experiência completamente sensorial. Até cheiro. Teve uma explosão que você sinta cheiro de pólvora, de fumaça. Porque a sensualidade, mas eu não estou falando de sexo, eu estou falando do senso, do sentido. A sensualidade, ela nunca se satisfaz. Ela sempre é como uma droga. Ela sempre vai querer um pouco mais. Eu não sei onde a gente vai chegar. Já tem a tal da 8K. TV 8K. Eu não comprei nem a 1K. 30, 40 mil reais para você ter a última agora. Que faz sei lá o que, e faz isso, e conversa com você. É um vício. Pastor, onde você está chegando com isso? E cá estamos nós. Falando para você voltar para as letras
num pedaço de papel. E até o último dia nosso na terra, nada irá substituir o que Deus deu para nós. Letras em um pedaço de papel. Então, por que você não tem tanto ânimo para ler? Porque você está com seus sentidos viciados. É cômodo sentar e assistir alguma coisa. Senta para ler. Quantos aqui têm sono quando começam a ler? A minha mão já está levantada. Sabe o que eu faço? Comecei a ler, começou a dar sono, eu vou para outro canto. Eu vou sentar em outra cadeira. Eu levanto com o livro da mão. Se deixar para trás, outra coisa me chama a atenção. Levanto, vou pegar um café. Pingo uma gota em cada olho, estou brincando. Chega tanto não. É na veia, irmão. Não, também não. Xícara de café para acordar, uma coisa assim. Para retomar minha leitura, porque eu tenho uma quantidade por dia mínima que eu tenho que ler. Senão eu não cumpro os meus prazos. E eu me coloquei. Não tem professor de mestrado, nada me cobrando não. Eu me coloquei, porque eu preciso conhecer daquele assunto. Me pediram para gravar uma aula agora, eu não posso chegar lá e improvisar. Eu tenho que ter fundamentação daquilo que eu vou falar. Meu ponto, meus irmãos, é que a gente tem que escolher a nossa disciplina. Como vamos separar o nosso tempo? Como vamos investir o nosso tempo? Para quê? Volta no começo do versículo. Habite ricamente a palavra de Cristo em nós. Não tem mágica, não tem caminho fácil para chegarmos até lá. E aí ele termina aqui, irmãos, repetindo, somente compreendendo bem as Escrituras e que poderemos nos admoestar mutuamente, o aconselhar que está mais acima, entoar louvores saudáveis e confrontar com respaldo os perigos que assediam a igreja. Para terminar, irmãos, ponto 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, nosso terceiro e último ponto, buscando sempre louvor no nome de Cristo. Paulo inicia a conclusão do seu pensamento, estimulando os colossenses a reconhecerem a importância e a autoridade que o nome de Cristo deve exercer sobre eles em todos os momentos da vida. O texto diz, repetindo, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Deste modo, o apóstolo enfatiza aos seus ouvintes que eles deveriam praticar as virtudes recomendadas, em que anteriormente vimos, nos versículos, e todas as demais coisas, façam tudo, usando sempre o nome do Senhor, ou seja, aí está a explicação, irmãos. Eles deveriam agir constantemente sob o poder e a influência e os ensinos do Filho de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com Colossenses? Tudo! Qual é o título da nossa matéria? A supremacia de Cristo. Eles haviam substituído fazer as coisas por meio dos méritos do poder de Cristo e fazendo através de si próprios. Quando eles estavam confiando nas obras da lei, quando eles estavam confiando na sua própria performance, e aqueles falsos ensinos que eles estavam recebendo, eles tinham colocado de lado o poder de Cristo. Então, veja bem, meus irmãos, nós temos aqui a junção de duas realidades. Quando você fala sobre habitar ricamente a palavra de Cristo e você aconselhar, isso lembra muito o que nós vimos de novo na mensagem passada e retrasada, da experiência de Abraão escolher, ou colocar em um plano para escolher um filho para... esposa, desculpa, para o seu filho. Ali está a responsabilidade humana, o agir, você ser proativo. O povo evangélico hoje está sendo ensinado a ser omisso, esperando que, misticamente, Deus vai fazer tudo com ele. Como é que é? Vamos terminar aqui a nossa mensagem. E se você hoje quer receber isso que acabamos de pregar, vem aqui na frente porque eu vou orar na sua cabeça e vai dar tudo certo agora. Porque você sabe, eu sou o pastor e eu vou orar na sua cabeça, tá? E se você por acaso fez um penteado novo, me avisa que eu não vou botar a mão com muita força, mas você agora vai porque eu vou orar por você. E o que você vai fazer? Andar 20 metros. Não é cômodo? Não é fácil? O que você tem que fazer? Nada. Andar 20 metros. E aí, meus irmãos, o povo está acostumado com isso. Olha a diferença. Paulo até agora falou, faça isso. Aí você conta com o poder que está no nome de Jesus. Se você junta as duas coisas.
como o texto que a gente viu em Gênesis capítulo 24. A iniciativa, o plano, a intencionalidade, ser proativo de Abraão, porque ele confiava, mas o Senhor a quem eu tenho servido enviará o seu anjo e ele vai fazer as coisas acontecerem conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. É isso que nós devemos buscar, desejar para a nossa vida. Em seguida, o apóstolo termina seu raciocínio mencionando novamente a relevância de se cultivar um coração agradecido. Ele escreve, dando por meio dele graças a Deus Pai. O motivo da gratidão é o reconhecimento que a capacidade de realizar a vontade do Pai, bem como o modelo a ser imitado, encontra-se no próprio Cristo. Consequentemente, um coração agradecido sempre reconhecerá essas verdades e constantemente louvará o nome de Jesus por tudo o que ele representa para os seus seguidores. A gratidão aqui, meus irmãos, ela tem a ver com o reconhecimento de que se não for a ele, se não for o que ele fez, eu não teria conseguido o que eu consegui. É isso que Paulo está dizendo aqui. Seja grato, porque tudo que vocês têm em Colossenses, tudo que vocês são hoje e que deixaram para trás na sua velha vida, vocês têm, vocês alcançaram, vocês conseguiram por causa de Cristo. Sabe, meus irmãos, é interessante como às vezes a gente perde de perspectiva a dimensão da gratidão. Algumas coisas começam a se transformar em, né? Eu me lembro que uma vez que eu fui em Atibaia, a visita, né? E o fundador do nosso seminário é uma pessoa muito introspecta, muito pacata, muito na dele, né? Não é por ser americano, não, mas é o jeito dele. Ele não chama atenção para si, não se veste de maneira ostentativa, muito pelo contrário. Quando eu cheguei lá, eu achava que ele era um dos funcionários, nem era o diretor. Ele já foi confundido com jardineiro, porque estava de fato cuidando do jardim, na época que o seminário não tinha condição de sequer ter alguém para cuidar. Mas enfim, e eu fui lá, passei por lá, encontrei com ele e ele ia me deixar na rodoviária para pegar o ônibus, né? E eu virei para ele, meus irmãos, e expressei a minha gratidão, porque eu realmente não seria a pessoa que sou hoje se há 60 e tantos anos atrás ele não tivesse ouvido a Deus e tivesse criado o seminário onde eu e minha esposa, Tessa e Marcelo, estudaram. Eu não seria, em absoluto. Não sei nem o que eu estaria fazendo. E a minha alternativa era fazer um seminário repleto de liberais, mesmo que ficasse a 1 hora da minha casa, que eu não queria fazer. Da denominação. Não tem problema nenhum falar isso. Até hoje eu não recomendo ninguém de ir para lá. Você vê, meus irmãos, como a ação de um homem impacta, inclusive, a sua vida, hoje aqui. Avô do nosso preletor da última conferência. E eu manifestei para ele a minha gratidão. E constrangi o velho americano dizendo que o amava. E aí, meu amigo, ele ficou todo vermelho, cor de rosa. Está acostumado com essas demonstrações latinas de afeição, não. Mas assim, irmãos, eu estou tomando isso porque às vezes, até para com o nosso próprio Senhor, nosso próprio Deus. Senhor, eu vim aqui orar e isso aqui, a primeira pauta, a segunda pauta, a terceira pauta, preciso, eu quero, me abençoa. E obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Talvez a nossa oração, irmãos, deveria ser como uma criança aqui da nossa igreja, já não está mais conosco há um tempo, quando era pequenininho, hoje é um rapaz, ele diz que a família esquecia e pedia para ele orar, né? Ele, ok, Senhor nosso Deus, obrigado por este arroz, obrigado por este feijão, obrigado, se fosse um dia de um almoço mais, obrigado por este alface, por este tomate, por este pepino. Senhor, obrigado por esta carne. E essa outra carne aqui também. Senhor... E os pais tiveram que falar com ele, explicar, filho, você não precisa orar. Mas Deus não deu cada coisa para a gente. A criança tinha sua lógica. Por que ela orava assim? Criança, né, nos ensinando muitas vezes. Assim, meus irmãos, a gente precisa às vezes ser um pouco mais... não detalhista nesse sentido, né, dessa criança que eu estou mencionando, mas perceber o que Deus está fazendo na nossa vida.
Porque a nossa lista de compras, ela sempre está lá. E ela geralmente é longa. E a gratidão em particular é saber que nós podemos fazer o que fazemos por aquilo que Ele já fez por nós. Nós podemos abrir a Bíblia, meus irmãos, porque literalmente milhares de irmãos nossos no passado deram a vida para nós estarmos aqui, lendo a palavra. Desde os tradutores que estão mais próximos de nós, até os copistas. Mas no meio do caminho, teve gente que pegou manuscritos da palavra de Deus e guardaram, esconderam, às vezes à custa da própria vida. Por isso que nós temos nas nossas mãos a obra mais bem documentada da história da humanidade. Não há nenhuma peça de literatura que tenha mais cópias do que a palavra de Deus. Então, são manifestações de gratidão, de dizer, Senhor, onde eu estaria sem a verdade desse versículo aqui? Então, muito obrigado, porque o Senhor cuidou para que Paulo, ou Moisés, ou Pedro, ou Esdras, ou escrevesse isso que está aqui, para que hoje eu pudesse ter a iluminação da Tua palavra e pudesse viver, irmãos, como eu já falei várias vezes, muito melhor do que os nossos antepassados. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer, irmãos, mas se soubesse, Moisés teria inveja de você. Não apenas porque você já conheceu Cristo desde que você nasceu, de que Ele existia pelo menos, mas por aquilo que você tem, porque Ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. O motivo da gratidão é o reconhecimento que a capacidade de realizar a vontade do Pai, bem como o modelo a ser imitado, encontra-se no próprio Cristo. Terminando, irmãos. É uma grande bênção saber que podemos e devemos invocar o nome de Cristo para cada ato ou pensamento que venhamos realizar. Da mesma maneira, é maravilhoso e gratificante quando reconhecemos que o próprio Jesus é soberano e suficiente para nos fazer viver segundo a sua vontade. Porém, o nome de Jesus não confere somente os privilégios citados acima. Ele também aponta para a nossa responsabilidade de viver segundo os princípios éticos do reino de Deus. Em outras palavras, Paulo, em 2 Coríntios 5:17, diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador ele tem uma tarefa incrível. No nosso próprio mundo, ele é a representação física do seu reino, ou da sua república, nos nossos dias. Então, assim, meus irmãos, nós somos a representação física. Não um pastor ou um padre, como muitos acreditam, mas a igreja é a representação física. E aquilo que nós fazemos reflete na pessoa do nosso Senhor. É importante lembrar que foi por se identificar com o Mestre que em Antioquia os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Nós passamos por isso na exposição de Atos. Logo, é motivo de muita alegria para a igreja saber que o precioso nome do Salvador tanto outorga capacidade para realizar a sua vontade, como disponibiliza por meio da sua vida a obra, o exemplo a ser seguido. Diante do que fora dito, só nos resta agora proceder de modo que todas as nossas ações louvem e engrandeçam o santo nome de Cristo Jesus. Aleluia. Então veja bem, irmãos, isso é muito sério, porque onde nós estivermos, especialmente se você, no Brasil, um cristão evangélico, você vai ser cobrado por isso. Um monte de ministros foram indicados para a Suprema Corte e se identificavam como cristãos. Até onde eu sei, não tem nenhum ateu lá. Eles eram esse cristão cultural do Brasil, né? Tá lá no censo. O que você é? Sou católico romano. Tá, beleza. Bastou ser indicado um que é um pastor, né? E tem eu não sei quantas ações, quantas iniciativas para impedir que ele seja nomeado. Interessante, né? Mas por quê, meus irmãos? Porque até o mundo supõe que nós passamos por padrões de seriedade com o cristianismo diferente desses cristãos nominais. Supõe. Infelizmente, nem sempre é assim. Porque se fosse um espírita, um budista, ou até mesmo um cristão nominal, um católico com dinheiro na cueca, problema nenhum. Mas era alguém da chamada bancada evangélica. Viu? Viu como é diferente? Isso foi amplamente explorado na época. Nem lembro o nome do camarada.
deputado fulano de tal, vírgula, da bancada evangélica, vários jornais noticiaram dessa maneira, porque é diferente. Para eles, nós deveríamos estar no outro padrão, porque é isso, irmãos, que a gente supostamente prega. E quando não nos comportamos assim, quando a gente recebe o nome de cristão, como lá em Antioquia, cristianos, onde a maioria das pessoas que comentam entende que cristianos é um pejorativo de Christos. É como se fosse os messiazinhos, os ungidinhos. É uma maneira de zombar daqueles que seguiam a Cristo. Quando eles são chamados assim, em lugar de responder com agressividade ou qualquer coisa, mesmo nós, até porque hoje em dia não seria mais o mesmo objetivo que nos chamassem de cristãos, a gente deve responder sim, com todos os meus defeitos e as minhas limitações, eu tento seguir os conselhos de Cristo. Porque já me fizeram essa pergunta várias vezes, irmãos. Já fizeram a você? Você segue tudo que Cristo ensinou? Eu respondo, claro que não. Ah, tá vendo? Eu falei, calma, deixa eu molhar o bico, deixa eu explicar. Eu sou um homem, sou pecador. E uma das coisas que Jesus ensinou é que eu iria pecar. Eu iria falhar. E ele também supriu para isso a confissão e o perdão de pecados, para que eu possa ser restaurado e voltar à vida que ele planejou para mim. A diferença é que a sua pergunta está errada. A sua pergunta deveria ser, você deseja e busca viver tudo o que Jesus ensinou? Aí minha resposta é um redondo sim. Porque a pergunta deles, irmãos, ela literalmente pegaria qualquer pessoa. Você segue absolutamente todos os preceitos do ateísmo? Provavelmente não, ele diverge de uma coisa, diverge de outra. Você segue todos os preceitos do feminismo? Você segue todos os preceitos do socialismo? Você segue todos os preceitos do capitalismo? Não. Provavelmente ele vai diferir, discordar de uma coisa e de outra, então ele não é um capitalista perfeito, ela não é uma feminista perfeita. Mas a pergunta deveria, segundo a cabeça dele, ser tudo quando é perguntada para você e para mim. Porque isso deveria ser o nosso alvo. Não discordar em absolutamente nada do que Jesus ensinou e buscar viver tudo aquilo que ele nos ensinou. Nossa conclusão, irmãos, para encerrarmos. Com a firme convicção de que estamos firmados na obra soberana e suficiente de Jesus, nós podemos avançar com ousadia e vivendo a cada momento na plenitude da paz de Cristo, buscando as riquezas da sua poderosa palavra, agindo sob a autoridade do nome do nosso Senhor e cultivando dia a dia um coração agradecido ao grande Deus e Pai por tudo o que Ele representa para a Igreja. A nova vida do crente é, antes de tudo, o resultado da obra amorosa de Deus em Cristo, na cruz do Calvário. Assim sendo, ao submeter-se à ética do reino, o cristão não se torna um legalista arrogante, mas uma nova pessoa que encontrou em Jesus uma disposição para viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Portanto, é em Cristo que ressuscitamos para uma nova vida e para o novo proceder. A glória pertence ao Senhor. Então, terminando, meus irmãos, nós temos todo esse subsídio, não para viver, como o texto está bem dizendo, de forma bem apropriada, uma série de regrinhas, mas para viver uma vida em liberdade dentro daquilo que o Senhor chama da sua cerca de proteção dos seus princípios, que estão na palavra. Conhecendo a cada dia mais esses princípios, o que vai acontecer com a minha vida? Ela vai ser moldada. De uma hora para outra, de uma reunião para outra, de um cursinho ou de um encontro com Deus para o outro. Não. Dia após dia, a minha luz vai brilhando mais até ser dia perfeito. Eu vou sendo modificado à imagem de Cristo. O problema, meus irmãos, é que a gente quer duas coisas. Ou uma mudança instantânea, que boa parte dos evangélicos buscam, ou nós queremos uma mudança, mesmo que o meu comparecimento ao treino seja esporádico. Seria tão ridículo como você ir à academia na segunda-feira e voltar 3 semanas depois, você levantou 30 no supino, 3 semanas depois você quer levantar 40, tendo faltado 21 dias. Qualquer professor de educação física aqui pode dizer que você é doido. Que provavelmente você vai regredir.
Em vez dos 30 no supino, você vai levantar 20, 10, se bobear, vai ficar com a barra sozinha. Vai aprender a não perder treino. Como queremos, irmãos, uma mágica diferente na nossa vida espiritual. O preparo da vida física é extremamente análogo para nós entendermos o preparo espiritual. É dia a dia. É se exercitando na palavra, na oração, nas disciplinas espirituais, naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu espero, meus irmãos, que em lugar de talvez, espere em Deus, em lugar de talvez você se enfadar em estar ouvindo a boa parte do que falamos hoje, mais uma vez, você possa lembrar das palavras que Paulo fala, se eu não me engano, aos Filipenses. Repetir a vocês as mesmas coisas, para mim, não é cansativo. Paulo repetia porque a igreja precisava ouvir novamente, porque precisava cuidar daquela área novamente. E essa é uma área basilar, fundamental, para tudo mais que nós fomos fazer para a obra de Deus. Amém? Muito bem. Semana que vem, lição número 14, estamos nos aproximando do final. Vamos continuar caminhando aí naquilo que Colossenses está nos ensinando. Oremos, irmãos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra que mais uma vez nos orienta, nos aponta para a direção certa, corrigindo mais uma vez o nosso curso já tão conhecido. Que nós possamos, ó Deus, realmente compreender a necessidade de nos colocar dentro dos parâmetros que o Senhor coloca para uma vida espiritual bem-sucedida. E em lugar de tentar novidades que o mundo evangélico tem criado ou as nossas próprias, muitas vezes preguiçosas, omissas, falsas estratégias. Possamos, ó Deus, ter essa intencionalidade, esse objetivo, este planejamento, essa estratégia, tal qual, ó Deus, um atleta que busca melhorar o seu tempo, aumentar a sua distância, aumentar a altura que pula, ou, enfim, treina mais, muda a técnica de treinamento, investe mais tempo, porque ele tem um objetivo. Que nós possamos, Senhor, da mesma maneira, ouvir os conselhos desses poucos 3 versículos e compreender que não há mágica, há esforço, um esforço dependente da tua obra, da obra de Cristo, que completa assim juntos aquilo que precisamos. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite traga-nos para ouvir novamente a tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.